Há um tipo de pureza que não é doce. Ela não conforta, não acolhe. Ela queima. A maioria das pessoas imagina pureza como algo sereno, quase infantil, uma alma sem manchas, um coração sem sombras. Mas a verdadeira pureza é algo completamente diferente. Ela não se alcança pela ingenuidade, mas pela destruição. Não vem da ignorância do mal, mas da capacidade de encará-lo sem se deixar consumir. A pureza de que falo é forjada no fogo da consciência. Ela nasce quando você olha para dentro de si e vê o abismo, e decide permanecer. Quando você percebe o quanto de sombra existe dentro da sua mente e, ainda assim, se recusa a fugir. Essa pureza não é a ausência de pecado, é a conquista sobre ele. E para chegar lá, é preciso perder muito. Perder ilusões, desejos fáceis, distrações. Porque tudo o que é impuro dentro de nós, tudo o que nos enfraquece, sempre tenta se esconder atrás da busca por prazer. O homem moderno não entende isso. Ele se acha livre, mas está preso à própria dopamina. Vive entre cliques, telas, corpos e promessas vazias. Quer sentir-se vivo, mas quanto mais busca prazer, mais distante fica de si mesmo. A mente dele está fragmentada. Cada impulso, cada estímulo é como uma pequena corrente elétrica desviando sua atenção, drenando sua energia vital. E quando tudo dentro de você se dispersa, sobra apenas cansaço. Os olhos perdem brilho, o corpo perde firmeza, o espírito perde direção. É por isso que quando você encontra alguém que mantém sua energia dentro de si, sente algo diferente, quase incômodo. É uma presença densa, como se a pessoa carregasse um campo magnético invisível. Você sente que há algo ali, mas não sabe o que. Essa força não vem da agressividade, vem da contenção, de um tipo de poder que nasce quando o homem deixa de reagir e começa a observar, quando ele para de correr atrás das sensações e começa a compreender o que está por trás delas. Retenção não é apenas física, é espiritual. É a arte de não desperdiçar o que é sagrado, de não se render ao impulso que tenta diluir sua essência, de canalizar o que antes se perdia em prazer imediato e transformar isso em clareza. E essa clareza muda tudo. O olhar se transforma, a respiração desacelera, o corpo se torna estável, enraizado. É como se o homem voltasse a ocupar o próprio espaço. Enquanto os outros são puxados por estímulos externos, ele permanece, firme, inteiro. Mas essa integridade tem um preço. Porque o mundo teme o que é inteiro. As pessoas sentem desconforto diante da presença de quem não precisa ser aprovado, elogiado, validado. Vivemos em uma era em que todos estão famintos por reconhecimento, e o homem que não mendiga a atenção se torna uma ameaça. Seu silêncio incomoda, seu olhar intimida, sua serenidade é confundida com arrogância. Mas o que elas não entendem é que esse tipo de pureza é o resultado de uma longa guerra interior, uma guerra contra os vícios da mente, contra a necessidade de ser visto, contra o vício do prazer. E quando essa guerra é vencida, algo desperta, algo antigo, algo que estava adormecido em todos nós e que poucos ainda lembram como tocar. Essa é a pureza que queima, a pureza que transforma o desejo em foco, a fraqueza em força e o vazio em presença. Ela não é suave. Ela é como o ferro sendo moldado pelo fogo. E quem passa por ela nunca mais volta ao mesmo. Quando um homem começa a reter sua energia, algo muda. Primeiro, ele sente inquietação. O corpo protesta, a mente tenta sabotar. Os velhos hábitos o chamam, como vozes familiares tentando puxá-lo de volta ao conforto do vício. Mas se ele resiste, o que acontece em seguida é mais profundo. O ruído interno começa a silenciar, e no lugar da carência, nasce uma lucidez incômoda. Ele começa a ver o mundo com outros olhos. Olhos que não buscam prazer, buscam padrão. Olhos que observam, analisam, compreendem. Essa é a mente do predador silencioso.
Não um caçador de carne, mas de verdade. Um homem que não desperdiça movimentos, nem palavras, nem pensamentos. Ele não reage, ele lê. Cada gesto, cada respiração, cada olhar. A energia que antes escapava em desejos e distrações, agora se acumula dentro dele, como um rio subterrâneo prestes a romper a rocha. E quanto mais ele observa, mais percebe que a maioria das pessoas vive em piloto automático. Elas se traem o tempo todo, dizem uma coisa, sentem outra, sorrirem para disfarçar medo, falam para evitar o silêncio, e o homem que retém, o homem que vê, percebe tudo isso, não porque ele julga, mas porque ele sente. Sua percepção se torna afiada, quase animal. Ele enxerga o medo por trás da arrogância, o vazio por trás da sedução, a insegurança escondida nos risos altos demais. E é por isso que seu olhar incomoda. Ele revela o que os outros tentam esconder. O predador silencioso não caça pessoas, caça ilusões. E uma vez que as desmonta, não há volta. Mas há um preço em ver demais. Quando você começa a enxergar o mundo sem as camadas de mentira, percebe o quanto tudo é movido por carência, o quanto as pessoas confundem atenção com amor, desejo com conexão e prazer com propósito, e isso o isola, porque quanto mais consciente você se torna, menos consegue se misturar. O silêncio passa a ser sua morada, não por timidez, mas por soberania. Você não fala porque quer impressionar, fala quando é necessário. Não olha porque busca aprovação, olha porque compreende. E é nesse estado que a mente do predador desperta completamente. Ela não busca, não persegue, não implora. Ela espera, com paciência, com clareza, com presença. Essa espera não é passividade, é poder contido. O mesmo poder que os antigos guerreiros cultivavam antes da batalha. A mesma calma que precede o movimento exato. É o domínio do tempo interno. O homem que domina o tempo dentro de si domina o tempo fora também. Enquanto o mundo corre, ele observa. Enquanto os outros falam, ele escuta. Enquanto todos reagem, ele permanece imóvel. E isso o torna imprevisível. Não porque ele tenta ser misterioso, mas porque não se encaixa nos scripts emocionais que controlam o restante das pessoas. Ele não joga o jogo do ego, ele assiste. E quando decide agir, ninguém entende de onde veio o golpe. A mente do predador silencioso é uma mente que transcendeu a necessidade de aprovação. É a mente do homem que se reconectou à própria natureza primordial, que entendeu que retenção não é apenas sobre sexo, mas sobre energia vital, direção e propósito. Ele não vive para provar nada, vive para observar, compreender e agir quando o momento exige. E o mais curioso é que, quando você alcança esse estado, não sente superioridade, sente paz, uma paz firme, pesada, quase assustadora, porque é a paz de quem não precisa de nada para se sentir inteiro. A paz de quem não está mais buscando, a paz de quem aprendeu a caçar dentro de si. Há um ponto em que a retenção deixa de ser apenas disciplina física e se transforma em alquimia. O corpo é o cadinho, a mente é o fogo, e o desejo é o metal bruto que precisa ser purificado. É ali que o homem começa a perceber algo estranho. Seus olhos mudam, não apenas no espelho, mas na forma como os outros o percebem. As pessoas sentem. Mesmo sem entender, elas reagem. Algumas desviam o olhar, outras se sentem expostas, como se algo dentro delas tivesse sido visto. E o mais curioso é que esse olhar não é agressivo, é calmo. Mas há uma intensidade por trás dele que poucos suportam. É o olhar de quem não quer nada, de quem não pede nada, apenas vê. A energia retida começa a circular de maneira diferente. Ela sobe. Antigos textos chamavam isso de Kundalini, o fogo interno que, ao ser dominado, desperta a consciência superior. Mas aqui não se trata de teorias orientais, trata-se de percepção. Quando o homem cessa o desperdício,
ele se torna um vaso cheio, e o que está cheio transborda. O olhar se torna o canal por onde essa energia se manifesta. Não é mais um olhar humano comum, é um campo, um espelho. Quem cruza com ele sente, mesmo sem compreender, que há presença ali, presença real. Num mundo onde quase ninguém está inteiro, isso é quase sobrenatural. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem desperto. Um olha para ver o que pode obter, o outro olha para ver o que é. E essa diferença é abismal. Um busca alimentar o ego, o outro busca enxergar a verdade. É por isso que o olhar do homem que retém incomoda. Ele é espelho, e poucos suportam se ver refletidos sem máscaras. Há quem diga que os olhos são a janela da alma. Mas não é bem isso. Eles são o reflexo da energia que circula dentro. Quando ela está dispersa, o olhar é vazio. Quando ela é canalizada, o olhar se torna fogo contido. E esse fogo não queima, ilumina. No fundo, é disso que as pessoas sentem medo. Não do homem em si, mas da luz que ele carrega. Porque essa luz revela sombras, e todos carregam as suas. O olhar que revela o invisível não é dom, é consequência. Consequência de um corpo disciplinado, de uma mente alinhada, de um espírito em silêncio. É o resultado de quem conseguiu unir carne, mente e energia em um só ponto. E quando isso acontece, o homem se torna um farol, não para guiar os outros, mas porque não pode mais se apagar. E é aqui que a retenção toca o sagrado, porque o mesmo instinto que gera vida no mundo físico, quando refinado, gera consciência no mundo invisível. A energia que antes descia agora sobe, atravessa os centros do corpo, desperta sentidos adormecidos e transforma o olhar em uma espécie de portão. Quem olha profundamente para um homem assim, sente algo familiar e esquecido. Sente a lembrança do que também poderia ser. Não é magia, é presença. E presença é a forma mais pura de poder. O verdadeiro domínio nunca foi sobre os outros, sempre foi sobre si mesmo. E é nesse ponto que poucos chegam, porque dominar os impulsos é enfrentar o caos interno sem anestesia. É olhar de frente o vazio que tantos tentam preencher com prazer, distrações e desejos. Mas aquele que sustenta o fogo sem deixá-lo consumir, transforma o caos em ordem. E é essa ordem que desperta o arquétipo do rei interior. O rei não é aquele que manda, é aquele que governa o próprio reino. Seu trono não está em um palácio, mas dentro do peito. Ele não busca coroas externas, porque já carrega a sua. E ela não é feita de ouro, mas de consciência. A retenção, quando compreendida, é muito mais do que autocontrole. É a prática que recria o homem. Não apenas fisicamente, mas em todos os níveis. O corpo se torna firme, a mente se torna clara e o espírito se torna silencioso. E desse silêncio nasce o poder de criar, de decidir, de enxergar com clareza. É curioso, a sociedade moderna ensina o homem a liberar tudo o que sente, a confundir liberdade com dispersão. Mas o verdadeiro livre é o que pode conter sem se romper. Aquele que sabe usar a energia não como fuga, mas como direção. Porque a energia é neutra. Ela apenas segue o comando de quem a governa. E se o rei dorme, o reino cai. Quando a energia sobe, o olhar muda, mas o destino também. O homem que antes era escravo do impulso, agora é senhor do próprio tempo. Sua fala se torna mais firme, seus gestos mais lentos. Nada nele é aleatório, porque cada movimento nasce da intenção. É por isso que os antigos associavam a coroa ao topo da cabeça. Não era apenas um símbolo de poder, mas de iluminação. O ponto onde a energia, após percorrer todo o corpo, finalmente encontra o espírito. O homem que alcança esse ponto não precisa se exibir. Sua presença já fala, e o mundo o reconhece, mesmo que não saiba explicar o porquê. Ele carrega a serenidade dos que não precisam provar nada e a força dos que já venceram a si mesmos.
No fundo, reter é lembrar. Lembrar quem você é antes de tudo o que te disseram para ser. Lembrar que dentro de você há um Criador, não um consumidor. Lembrar que o poder não está em possuir, mas em direcionar. Porque tudo o que você controla te serve, e tudo o que te controla te escraviza. A coroa não é prêmio, é consequência. Condição natural de quem aprendeu a canalizar o caos e transformá-lo em luz. E quando esse homem desperta, ele não busca dominar o mundo, ele o compreende. Porque sabe que a verdadeira criação começa no invisível, e que cada pensamento, cada emoção e cada ato são sementes que moldam a realidade. O homem comum gasta sua energia tentando conquistar o exterior. O homem desperto a investe em construir o interior. E quando o interior se torna sólido, o mundo externo inevitavelmente se dobra. Essa é a verdadeira realeza. Ser dono de si, do próprio olhar, do próprio silêncio. Não para se isolar, mas para existir em plena presença, porque quem se conhece profundamente não teme o que é, nem o que pode vir a ser. E quando você entender isso, quando sentir que a chama não te queima mais, mas te guia, então você vai compreender o sentido da coroa. Se você chegou até aqui, deixe uma coroa nos comentários. Quero ver quantos realmente vão até o fim, assim como nesta prática. Obrigado por assistir. Se cuide e mantenha-se firme.